Como vocês estão? Que a graça do bom Deus nos alcance em paz. Nós vamos meditar na palavra dele, que ela traga um alento novo ao nosso coração e ensino que a nossa vida tanto necessita. Nós fizemos algumas considerações no livro do profeta Jeremias. Nós falamos de ordens, até ordens paradoxais dadas por Deus ao profeta. Deus ordena que ele vá até a casa do oleiro e ele foi. Ali ele aprende a respeito daquilo que Deus faz na nossa vida. Depois Deus o envia até a casa dos recabitas e faz a eles um convite. Ali nós aprendemos sobre a questão da identidade, a identidade que nós adquirimos em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós vamos ler da palavra de Deus e meditar sobre uma ordem de Deus dada ao profeta Jeremias. E Deus diz que era para ele ir para a porta do templo e ali ele deveria proferir uma palavra profética. Eu quero ler na palavra de Deus com vocês esse texto e daqui nós vamos extrair algumas coisas importantes para a nossa vida. A palavra de Deus vai nos ensinar no capítulo 7, versículo 1 a 4 do livro do profeta Jeremias. A palavra de Deus diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Veja só, Deus deu ordens difíceis para o profeta Jeremias. E uma delas foi exatamente essa que nós acabamos de ler. Era para o profeta proferir a sua mensagem na porta do templo. Geralmente nós vamos à igreja e ouvimos a mensagem confortavelmente assentados nos bancos da nossa igreja. Eu penso que da mesma forma que o templo tem uma influência na minha vida, deve ter na sua também. Há muitas pessoas que frequentam a mesma igreja, vão ao mesmo templo a vida toda. Outras passam a vida indo de templo em templo, às vezes em função de mudanças e outras demandas da vida. Eu, desde a minha mais tenra idade, desde que eu me lembro, eu vou à igreja. A igreja é muito representativa para mim. O lugar de culto é muito representativo. Eu sempre gostei de estar ali. Quando eu era uma menina ainda, eu tinha o prazer de estar ali e limpar os bancos do templo. Eu já tinha, com 12 anos, uma sala de escola dominical que eu ministrava para as crianças. Pensa, eu era uma criança, uma pré-adolescente, já ministrando a palavra de Deus ali. Portanto, o lugar de culto para mim, ele é muito importante. E eu penso que também para você. Aqui até cabe uma pergunta. O que é que você faz lá na igreja? Qual é a sua grande motivação de ir até o templo? Levantar cedo. Nós temos o costume de ir à escola dominical, nós temos um culto pela manhã. Nós levantamos, nos arrumamos e vamos até a casa do Senhor. No domingo à tarde a gente repete o mesmo ritual. Qual é a nossa grande motivação? As pessoas na época do profeta Jeremias, elas tinham uma motivação para ir ao templo. Elas gostavam de estar ali. Elas não eram descrentes em relação ao templo. Elas eram descrentes em relação a muitas coisas, mas não ao lugar de culto. Elas iam até o templo. Agora, por que é que Deus, então, estava mandando o profeta Jeremias proferir essa palavra ali na porta do templo, quando eles iam entrando todos bonitos, cheirosos, bem arrumados, pronto para ouvir a palavra ali no templo? E antes que eles adentrassem ao templo, Deus, então, manda uma palavra de advertência em relação ao verdadeiro culto,
o culto aceitável diante do Senhor. Seria muito bom se nós aprendêssemos isso e tivéssemos uma motivação correta para estar na casa do Senhor. Muitas vezes o que nos leva até a casa de Deus é o encontro com as pessoas. Isso não é ruim, isso é muito bom. Encontrar os nossos queridos na fé, vê-los bem. Quanto isso fez falta para nós nesse tempo da pandemia, quando nós ficamos com os nossos templos fechados e nós queríamos encontrar os nossos irmãos na fé. Isso faz muito bem, mas essa não deve ser a motivação mais legítima para ir à casa do Senhor, para estar ali. O povo, na época do profeta Jeremias, ia até o templo porque o templo agradava a eles. Na verdade, eles não iam até o templo para adorar a Deus, mas eles adoravam o próprio templo. Eles gostavam da beleza do templo. Eles olhavam para o templo e diziam: que lugar maravilhoso é esse? Que coisa extraordinária é esse templo. Os discípulos na época de Jesus também ficaram muito impressionados com o templo e Jesus disse para eles: prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não ficará pedra sobre pedra disso aqui. Porque o que na verdade importa para Deus não é o lugar do culto. O que importa para Deus são os adoradores. Deus de fato se importa com o nosso culto. Deus de fato quer um culto verdadeiro, saindo da nossa vida, saindo dos nossos lábios por meio do louvor e da adoração. É por isso que o profeta Jeremias estava na porta do templo, para instruir a respeito daquilo que Deus quer de um culto verdadeiro. Vamos aprender aqui com a palavra do Senhor. O profeta Jeremias ensina ao povo naquele dia e os faz refletir a respeito de que espécie de adoradores eles eram. O verdadeiro adorador, quando ele se dispõe a estar na casa do Senhor para oferecer um culto verdadeiro, esse culto precisa transformar a sua vida. A palavra de Deus conclama isso, uma mudança comportamental. Era isso que Deus estava querendo do povo. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui para o povo de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Muito bom, vocês estão aqui para adorar. Mas quando sair daqui, é preciso que haja mudança na vida de vocês. É preciso que haja um retorno àquilo que é correto, que é verdadeiro, que é justo, aquilo que Deus requer de um culto verdadeiro. Mas também o culto, ele precisa nos conduzir à reflexão. Quando nós estamos ali ouvindo a palavra de Deus, não é apenas um amontoado de palavras, mas são palavras que nos conduzem a refletir a respeito da nossa vida com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e refletir a respeito dela. Será que aquilo que está sendo dito ali é algo aceitável? A palavra de Deus nos diz que o povo de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica. Aqui uma comparação, porque eles ouviam a palavra de Deus e refletiam para ver se de fato aquele que estava anunciando estava sendo verdadeiro. Eles faziam uma pesquisa na palavra, eles refletiam a respeito dela. Nós precisamos ter a nossa mente voltada para a reflexão bíblica verdadeira quando nós estamos na casa do Senhor. Nós não podemos nos contentar em apenas estar ali, cantar junto com o povo de Deus, ouvir a linda ministração do pastor. É preciso que essa reflexão bíblica promova na nossa vida mudanças necessárias, reais. Não basta estar ali gostando do banco fofo que você está sentado, olhando para o púlpito de madeira antigo. Na minha igreja ele é lindo, mas isso só não resolve. É preciso ter uma mudança comportamental. Então, quando Jeremias estava na porta do templo pregando, ele estava conduzindo as pessoas a refletir que espécie de adoradores eles eram. E assim também a palavra de Deus está nos conclamando hoje a responder: que espécie de adorador eu sou? Eu sou alguém que entro para adorar e saio dali completamente transformado pela graça de Deus e uma operação especial do Espírito Santo de Deus na minha vida.
Ou eu sou alguém que sai e continuo fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, praticando as mesmas coisas na minha vida? Portanto, o culto que nós prestamos a Deus necessariamente reflete o tipo de vida que nós temos, ou define o tipo de vida que nós temos. Quando eu vou para a casa do Senhor para adorá-lo, eu estou lhe revelando que tipo de gente que eu sou. O povo de Israel simplesmente dizia: que lugar maravilhoso. Não é isso exatamente que Deus requer de nós. O que Deus quer de nós é mudança de comportamento e mudança de vida quando nós estamos na casa dele para aprender a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ele nos ajude não apenas a sermos frequentadores de templo e de igreja, mas de fato adoradores. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e refletem a respeito dela. Traz à mente a palavra de Deus e tem uma transformação de vida. Que o bom Deus nos ajude, que ele nos oriente, para que a ida à casa do Senhor não seja uma ida vã, uma ida infrutífera, mas que ela promova mudanças comportamentais, mudanças na mente, no coração e naquilo que nós praticamos no dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Um grande abraço para você.